Boa noite, meus amigos. Meu grande amigo Júnior Valentim, meu amigo Patrick Coutinho. Hoje, 26 de agosto, quarta-feira. A gente começou um pouco atrasado. Peço desculpas aos nossos ouvintes. Eu gosto muito de ter sempre um bom quadro aqui atrás de mim. Hoje eu tenho uma obra do Célio Brum, do querido Célio Brum, uma homenagem que o papai recebeu em dezembro de 2004, da cúpula da Igreja Santa Rita, com um pedaço da Prefeitura e a Câmara Municipal. O papai foi presenteado em dezembro de 2004 por ele, e a gente carrega esse belo quadro com a gente. Por isso que eu troquei a imagem que nós tínhamos aqui da semana passada da Dininha, a nossa querida Dininha, e da Rayane lá do Leonardo, aquele belo grafite, por essa querida imagem de Santa Rita, e que Santa Rita nos ilumine. Vamos lá dar início. Ô, Patrick, eu te peço licença, porque o Juninho é mais velho do que a gente. A gente pode começar primeiro por ele, né? Para ele se apresentar e dar uma boa noite dele. Para quem não. Boa noite, Juninho. Fala boa noite. Meu bom amigo. Sou mais velho que vocês, não, tá? Mas tudo bem. Boa noite aí, pessoal. Eu gostaria, né, de agradecer aí essa oportunidade, poder estar participando desse bate-papo com o José, com o Patrick, onde a gente vai discutir, né, e falar dos nossos anseios para a cidade, falar sobre a Cataguases que a gente quer, que a gente almeja aí para nós, né, para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos e para toda essa gente aí. Então, meu boa noite a todos, meu boa noite especial aos colaboradores do Lar São Vicente, que está aí nos assistindo também. Olha, muito bem, Juninho. E tem um grande amigo ladeado conosco aqui também, que também é educador, né, Juninho? Essa bela profissão de vocês dois, você também como um educador também. Nós temos o nosso querido amigo Patrick Coutinho, excelente pessoa, com quem eu gosto de trocar sempre uma boa conversa. Patrick, boa noite, fala um pouquinho sobre você também. Boa Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Zé Henrique, boa noite, Júnior. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Como você já bem disse, eu sou professor, né? Desde 2003, leciono no Estado. Enfim, também tenho feito agora um curso de Direito, sou acadêmico no curso de Direito também. E vai ser um prazer, né, bater esse papo com vocês aqui, falar sobre a educação, falar sobre o esporte e, enfim, interagir com o pessoal aí, ok? Joia, ótimo. É sempre muito bom ter esse bate-papo com vocês. A gente, hoje, né, quarta-feira, 26 de agosto, e até coincidentemente com vocês, que a gente já tinha marcado essa live já há algum tempo, coincidentemente com vocês, dois educadores, eu fiz questão de registrar isso, porque ontem nós tivemos aprovado pelo Senado a PEC do Fundeb, né, da permanência do Fundeb, e ainda muito pouco, um reconhecimento muito pouco. O educador, o professor, ele deve ter muito mais. Mas, coincidentemente com vocês, dois educadores, dois da área, a gente tem essa boa notícia, essa PEC pela permanência do Fundeb. Já começa com uma boa notícia de que a gente possa ter um investimento maior na área da educação, que é preciso. E a gente conversa muito, a gente tem falado muito sobre a necessidade desse investimento do ensino de qualidade. O Marquinhos está dando boa noite para nós aí, muita gente dando boa noite para nós. Marquinhos também, que é um educador como vocês também. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa bela profissão, ainda que o Juninho e você, Patrick, ainda esteja suspenso, e o Juninho um pouco afastado dessa função, mas gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se me permite, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, nos 2 turnos, no Senado também. É um ganho enorme para a educação. O Fundeb, que a participação da União, a princípio de 10%, vai para 23% agora. E isso é excelente, porque agora a gente vai poder ter uma maior valorização dos profissionais da educação. É fundamental, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que a mudança começa através da educação. Se a gente não tiver uma maior valorização dos profissionais, melhorar a estrutura física das escolas, investir de verdade para formar jovens preparados, né, com qualidade, a gente realmente não pode vislumbrar um futuro melhor, né? Então, esse Fundeb permanente certamente vai ser um marco agora, daqui para frente, para os próximos gestores, inclusive, né, para poder ter uma maior valorização, investir
melhorar o salário dos professores, a estrutura para os meninos estudarem, entendeu? Isso é importantíssimo, sem dúvida. Perfeito. Juninho. Então, para não ser repetitivo, né, e eu concordo em número general com o que o Patrick disse, né, e a gente espera que essa aprovação, né, desse Fundeb, que haja, né, e que possa acontecer essa valorização, esse aperfeiçoamento dos professores, porque a gente sabe, né, de como tem sido a luta, né, dos professores, de como é distribuído e como é utilizado esse dinheiro do Fundeb. Então, que bom que foi aprovado esse aumento. Agora, a gente espera também, né, e é o anseio de todos os professores, e eu agradeço até, Zé, você lembrar, né, que apesar da formação, mas de não estar atuando diretamente dentro da sala, eu tenho o meu histórico de trabalho aí também nas escolas, colaborando com os professores, e a gente sabe como que é difícil e como que a gente vê, né, a utilização desse dinheiro. Então, que possa, né, de fato, acontecer não só a aprovação, mas a utilização para os professores, que é o mais importante, né, essa valorização que os professores tanto almejam. Tivemos aí uma noite de duas grandes educadoras, a Maria Quaresma e a Ana Paixão. Nosso abraço para vocês duas também. Patrick, você ia falar? Desculpe te interromper. Porque, se me permite, a minha opinião é muito particular, inclusive, né? Infelizmente, nós não estamos... Infelizmente, eu não acho que nós estamos seguindo o melhor método da educação, pois a grade curricular ela é muito conteudista, né? Muitas informações fundamentais, às vezes, né, com relação a direitos e deveres, que tem uma função relevante para preparar o cidadão para seguir, né, as regras em sociedade, são omitidas. E talvez essa triste realidade, por exemplo, que a gente tem no sistema prisional hoje, que tem mais de superlotação, mais de 773 mil presos, poderia ser diferente se fossem mais esclarecidos, os jovens fossem mais preparados com relação às consequências de determinados atos infracionais, tá certo? Eu falo isso porque eu tive uma experiência um período atrás, como agente socioeducativo, e eu vi, às vezes, jovens sendo presos, jovens excelentes, boas pessoas, mas por um ato infracional que cometeu, às vezes, um ato falho, entende? Talvez se tivesse tido ali um esclarecimento, né, no ensino fundamental, daí vem essa ideia que a nossa querida Maria Ângela abraçou, e eu acho um espetáculo, gostei demais de saber que, inclusive, ela está defendendo esse projeto aí, tentando sancionar como prefeito esse projeto, com maior força, né, porque vai ser um ganho, com certeza, para Cataguases, né, para os advogados, para as escolas, para os jovens que vão ter essa oportunidade de aprender um pouco mais, né, sobre seus direitos, seus deveres, saber o que é ato infracional, porque o menino de 16 anos pode votar, mas às vezes não tem uma noção de direito eleitoral. É fundamental. Inclusive está previsto, se não me engano, no artigo 200, 195 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que fala sobre as disciplinas complementares, que trata sobre esse assunto, que aí fala sobre filosofia, sociologia e direito eleitoral, que a gente não vê isso no ensino médio, né? Quem de nós aqui teve essa disciplina, né, de direito eleitoral no ensino médio? E é fundamental, né? E, inclusive, até para preparar os jovens, incutir na cabeça deles a importância que tem a gente ter uma participação um pouco mais ativa na política. Né? É importantíssima essa formação, né, Patrick? A formação do caráter e a personalidade do jovem é a antiga modalidade de OSPB, né? Que até meu pai foi professor pelo Colégio Cataguases, e há essa necessidade desse reconhecimento e dessa importância justamente por esse momento que nós passamos. Esse projeto que você se referiu, a doutora Maria Ângela muito bem abraçou a causa, né, e já tratou disso com você, isso é importantíssimo. E o Executivo deve, sim, abraçar também, ainda que alguns venham com essa pecha da inconstitucionalidade pelo vício de iniciativa, eu acredito muito que se o Executivo ainda receber isso, até como forma de indicação pela doutora Maria Ângela, o vereador, né, mastigando esse trabalho para ele, que ele abrace e bote isso a ferro e fogo, até porque aquela tal história, está aí o Marquinhos também, um grande educador, para sinalizar com isso, é a grande história da gente aproveitar essa juventude, e eu tenho falado muito, que não é só isso, né, Patrick? Está aí na sua área também, eu tenho falado muito da necessidade da gente incluir na grade curricular uma proposta de um esporte mais eficiente,
mais aguerrido, né? Um investimento maior com lutas, artes marciais, lutas não, vamos ampliar isso com artes marciais, né? A proposta de você participar com jogos e disputas intercolegiais, que já foi muito forte no nosso município, e isso tem retorno, inclusive, no ICMS esportivo, que há pouco tempo o Cataguases recebeu uma boa quantia, pode ser mais, aliás, recebeu uma boa quantia, não pelos gestores das pastas, mas pela eficiência dos funcionários. Eu andei conversando com alguns deles. A Secretaria de Esporte em si tem bons funcionários, bons coordenadores que podem exercer muito bem a função de um secretário, acho que às vezes até mantendo a coordenadoria, mas essa pasta poderia estar junto da educação para às vezes tentar fazer essa aglutinação, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo nisso também, principalmente porque é a área de você, né, Patrick? Eu acho que, assim, lamento muito, porque, de certa forma, o potencial que tem Cataguases não é explorado, o potencial esportivo, né? A gente aqui, Cataguases é um celeiro cultural e esportivo também, né? Cataguases, a gente tem aqui diversos atletas, eu falo porque eu estou inserido realmente nesse meio desde que eu me entendo por criança, né? Eu viajei o país todo, e inclusive competições de nível internacional, e eu sei que demanda esse suporte da gestão pública, né? Precisa, o atleta, o competidor, o praticante de atividade física, precisa de ter mais, uma melhor estrutura física para treinar, precisa de ter mais valorização quando ele vai competir, né, por parte do executivo. Projetos, né, políticas públicas, projetos na área de esporte é fundamental para pegar esses jovens e inserir esses jovens no mundo do esporte, fazer com que seja incutido essa valorização do esporte. Isso vai refletir até mesmo na saúde, né, Zé? Com certeza. É um trabalho preventivo. Tenho certeza que o Juninho também pensa do mesmo jeito, que é praticante de esporte, né, Juninho? Eu acho que você acredita da mesma maneira e está ligado, está vinculado a essa parte da educação, né? Com certeza. E a gente vê que há necessidade, né, de se fazer e de trabalhar. Então, é importante ter esse elo de ligação, né, de tudo isso que a gente tem falado, né, que são, assim, possibilidades, mas que se efetive dentro dessa questão dentro do que o Patrick está falando, né? A gente poder fomentar, de fazer essas políticas públicas, mas, assim, isso vai acontecer quando tem essa parceria, esse entrosamento, né, do Poder Executivo com o Poder Legislativo, porque tudo isso aí cairia por terra se a gente não tem, né, esse diálogo bacana com o Executivo. Então, a gente precisa de ter mais essas discussões, né, para que haja, de fato, né, aconteça, né, que se realize esses projetos. Isso, perfeito. Essa comunhão, o Juninho, é até uma diretriz, é até um princípio da Constituição, de que os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si. Mas deve haver essa comunhão, essa parceria entre todos os setores da própria prefeitura, né? Quando eu digo que a pasta de educação ela tem que estar ligada com a de esporte e vice-versa, são todos os mais variados setores da prefeitura, porque está aí incluído, né? A Rayane, nossa querida Rayane do Leonardo, está falando aí a importância da cultura nisso também. E a geração de emprego é outra grande deficiência que nós vamos encontrar, mas vamos preservar isso um pouquinho, Rayane. Vamos continuar conversando aqui, daqui a pouco nós vamos chegar nessa necessidade. Está aí o Daniel Café também, ó, exemplo e ícone do nosso esporte municipal, e tem brigado muito pelo esporte amador, né, pelas escolinhas. É outro papel importantíssimo na sociedade, e que a gente possa andar junto com essas associações, com essas escolinhas de futebol, não só futebol, né, Patrick? Não só futebol, como a Nana também, ó, que tem um projeto belíssimo e que abraça também não só o jovem, mas como o idoso. O Juninho muito bem sabe disso, né, Juninho? Você dá a proporção. E aproveitando aí, né, que você mencionou a Nana, um abraço, um beijo para ela. A Nana, ela teve uma participação muito bacana no período que eu tive como presidente lá no Lar, São Vicente, quando ela fez o projeto voltado para os idosos. Então, tinha uns idosos que iam 2 vezes por semana, em grupos diferentes,
fazer exercícios lá no espaço que a Nana tem. Então, assim, isso é muito bacana, porque a partir do momento que esses idosos participavam dessas atividades, eles voltavam muito mais dispostos para a instituição. Então, essa questão de ter esse olhar também voltado não só, né, para a criança, adolescente, mas também para os nossos idosos, a gente precisa, a gente vê, eu tive a oportunidade de participar como um dos conselheiros no Conselho Idoso, e a gente via como que os outros conselheiros da pasta, né, que são frequentadores do centro de convivência, né, que a gente fala do nosso pró-idoso, assim, às vezes as reclamações, os pedidos de voltar, né, a ter mais atividades voltadas para eles, né? Os torneios, os passeios, quando é época de quadrilha, eles iam para outras cidades se apresentarem, bate-pau. Então, isso tudo é muito importante. E esse trabalho que a Nana fazia, né, lá no lar, era importante porque isso dá um gás, né? Melhora a qualidade de vida dos idosos. Então, assim, tem essa questão, né? E a gente via como que... Aí eu mando um abraço aqui, aproveitando, para o Sr. Timóteo, para a Dona Maura, que são, assim, grandes lutadores lá do Centro de Convivência, e como que eles, nas nossas reuniões, eles falavam dessa questão, né, desse olhar diferenciado para os nossos idosos, que a gente precisa ter. É justamente isso que a Lúcia Mara falou aí, tem vínculo diretamente com a saúde, que o Patrick tinha mencionado, né? É você ter essa preservação, e a Geisa mencionou muito bem essa necessidade, que aí você pode abraçar o idoso também com esse esporte, lógico, esporte específico, né, Patrick? Mas também com aulas de dança, que também é a sua área, né, Patrick? Você também abraçou também essa causa. Fala um pouquinho aí sobre a dança de salão. A história da dança de salão é o seguinte, eu, desde cedo, desde muito novo... falando aí também. Desde muito cedo, desde muito novo, eu iniciei primeiramente nas artes marciais, né, por intermédio de um tio meu. E aí, minha mãe, ela tinha um estúdio de dança de salão, na ocasião, e estava uma febre, aquele negócio de forró universitário, né? E aí eu falei assim, poxa, eu vou aprender esse negócio, uma hora eu vou aprender dança de salão. Comecei a fazer forró, bolero e tal, e fui me apaixonando pelo negócio. E uma vez, tinha uns 2 meses de aula, o professor faltou, e ela perguntou se eu queria dar aula para uma turma iniciante, né? Eu comecei, dali eu fui fazer cursos fora, em Belo Horizonte, fui fazendo, e aí trabalhei no projeto, no Grupo Suete, viajando o país, montando coreografia para debutante, casamento, enfim. O último trabalho, inclusive, que eu fiz foi até com uma pessoa daqui de Cataguases, casou lá em Búzios. Então, assim, é importantíssimo. A dança, para quem tem esse contato com a dança, é uma vivência única, né? É uma experiência ímpar, muito legal, muito bacana. E levar isso para os idosos, com certeza, é importantíssimo. Eles vão gostar demais. E além do bem-estar físico, emocional que ela, né, acarreta. Saúde também, né? Prevenção, né, Patrick? Isso é prevenção. Saúde, sem dúvida. E além disso, e claro, como eu disse que aqui é um celeiro esportivo, a gente pegar esse gancho, a gente está falando sobre esporte, né, e falar sobre o turismo ecológico esportivo, né, a remada ecológica que teve, que funcionou, foi super legal e pode continuar, né, um cross-country, né, e levar o esporte também para o distrito, difundir o esporte em todas as periferias, não apenas em Cataguases, nos distritos também, eu acho isso importantíssimo, né? Curtir essa valorização do esporte na vida dos jovens é fundamental. Tá aí um ponto também necessário para a nossa querida Cataguases. Aí o Bruno também está lembrando do Rafael, um amigo pessoal meu que eu também gosto e tem lidado, até falou de você também, Patrick, que também fala muito do Juninho, ele abraçando essas causas do esporte, da escolinha, também faz um belo trabalho, com certeza, Bruno. A necessidade, Patrick, da gente explorar em Cataguases por essa riqueza que a gente tem, não só riqueza imobiliária, mas riqueza da nossa gente. Você veja que nós podemos, além de proporcionar isso para o idoso, seja no pró-idoso, ou seja, nas mais diversas associações de bairro, nós precisamos retomar, né? Nós precisamos ver isso forte de novo, nós podemos participar, como a Rayane está falando aí, da dança salva-vidas, com certeza, e você trazer isso para o turismo como um evento no calendário municipal e estender isso para fora do centro da cidade, para os bairros.
você manter um evento desse lá na Taquara Preta, no Leonardo. Cataguases é muito rico e a gente pode crescer para esses lados. Eu tenho certeza que lá no Leonardo, né, Juninho, que é o seu bairro, é da Rayane também, a Rayane trabalhou com isso. Nós gostaríamos de ver lá, quem sabe, um evento desse. E se eu não me engano, o La São Vicente também tinha essa proposta de levar os idosos para esses campeonatos, né, Juninho? Então, foi feito, Zé. A gente tinha lá o costume, até foi feito ano passado, os torneios, né? Muitas das vezes, a gente, para fazer a movimentação, para poder até fazer com que as pessoas frequentassem o espaço, a gente conseguiu fazer torneios lá dentro. A saída dos idosos se dava com um projeto que a Nana tinha, né, da melhor idade para eles, onde eles iam participavam de atividades laborais, né? Então, assim, esse sair, né, do espaço era nesse sentido. Agora, as atividades, e nós tivemos no ano passado, torneio de dança lá dentro, para os idosos, né, porque participavam os idosos com facilidade de locomoção e os outros, né, que poderiam participar assistindo. Então, era nesse sentido. O Patrick falava aí dessa questão do esporte, e o Tenil lembrou bem dessa questão do ciclismo, né? E a gente já conversou a respeito disso. A gente tem visto aí, a gente tem participado, né? Eu também, às vezes, tenho ido aí de forma informal, né? Pedalando aí com essa galera, e a gente tem ido muito para o distrito. E a gente precisa aproveitar, né, desse novo normal que a gente está vivenciando hoje e começar a trabalhar, ter um olhar diferente, né, para essas questões, aproveitar mais os espaços, aproveitar mais, né, a riqueza que os distritos têm. Então, isso é muito importante, foi muito bem lembrado pelo Otenille também, agora há pouco no comentário dele. Com certeza, isso é fundamental. Nós temos, além dos distritos, muitas trilhas a serem exploradas, né? E hoje é uma vertente esportiva que nós podemos, se impulsionada, se o poder público abraçar essa ideia, ela pode ser muito explorada e gerar aqui dentro, e aí é somado com esses muitos eventos de dança, folclore, bate-palco, você mesmo lembrou, Juninho, somado com tudo e dar essa possibilidade, além de atrativo do esporte, a pessoa vir e ter uma diversão além disso no município, eu acho que pode gerar muita coisa para nós. Tenho certeza que o Patrick também pensa assim. A gente tem dois locais aqui, que é a Praça Esporte e o Poliesportivo, que não são muito bem aproveitados. Né? A gente poderia explorar muito mais esses dois locais. Né? O esporte ele pode ser difundido, não apenas, claro, no campo, isso é interessantíssimo, né? Aproveitando os distritos, né? As riquezas naturais. Aí você falou sobre a questão do patrimônio. O maior patrimônio que a gente pode ter é o nosso corpo, né? A nossa saúde. E aí a gente explorar projetos sociais para pegar essa garotada no contraturno, levar para um poliesportivo, fazer um trabalho com diversas modalidades. Né? Aí pode trabalhar artes marciais. E artes marciais eu falo num todo, né? Karatê, taekwondo, kickboxer, jiu-jitsu. Isso é disciplina, né, Patrick? A disciplina. Eu vou aproveitar, né, e mandar um abraço para o nosso mestre Caetano, que faz um trabalho excelente aqui em Cataguases de jiu-jitsu, não poderia deixar de citar, né? Sou aluno do mestre Caetano, a gente faz representa a cidade aqui em diversas modalidades com muita dificuldade. A gente viaja para todos os campeonatos brasileiros, mundiais, representando, e a gente sabe, e eu tive a oportunidade, me sinto muito lisonjeado e orgulhoso de ter recebido um prêmio cidadão honorário em razão disso. Na época que a gente estava disputando direto competições e participando de eventos de expressão, e a gente teve esse reconhecimento, né, da Câmara. Eu achei isso um barato. E, assim, o desportista precisa disso. Precisa desse tipo de reconhecimento, dessa valorização, dessa estrutura, desse investimento. Com certeza. Lembrou bem. Eu fui aluno do Caetaninho também, chamava ele de Caetaninho, mas dei muito trabalho para ele. Eu tive que sair. Ele já... Hoje ele já ampliou, tá? Também é amigaço nosso. Um abraço, Caetaninho. Eu vou um pouco mais além. Teve alguém que, numa passagem aí, falou da necessidade de curso técnico, né? E a curto prazo, e aí nós vamos entrar naquela deficiência, naquele assunto que a Rayane pautou muito bem, sobre a necessidade da gente achar uma solução para esse desemprego. E a preocupação deve ser de todos nós, porque há aí, pós-pandemia, talvez um aumento desse desemprego que já era grave para a nossa população carente.
há necessidade de a gente achar, não só através de cursos técnicos, né? É aquele tal negócio de você investir em muitas áreas para ter um retorno imediato disso. O curso técnico dá essa possibilidade da pessoa sair do curso e já ter uma área para trabalhar e, às vezes, desenvolver. Eu tenho uma percepção de que há necessidade da gente trabalhar a cidade como um todo, principalmente com micro e média empresa, que eu acho muito difícil uma empresa vir para cá ano que vem ou daqui a 2 anos, mas tenho certeza que se a cidade estiver organizada, isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente trabalhar com os cursos técnicos e a possibilidade de você favorecer essa vinda eu acredito que nem vinda, ou até do próprio cataguasense explorar uma modalidade nova por uma micro ou uma média empresa, vai gerar imediatamente, a curto prazo, não só através toda essa proposta cultural e turística que nós falamos, esportiva também, mas pode gerar a curto prazo uma renda para nós e emprego para a nossa população. Vocês concordam? Ô Zé, quando você fala dessa questão da geração de emprego, a gente lembra também, né, e já foi assunto assim, comentado, abordado, sobre essa questão, e tem agora com essa possibilidade, né, até por intermédio, né, a gente tem até que agradecer aí e fazer menção ao trabalho, né, o grande trabalho que o Fernando, né, o deputado Fernando Pacheco fez, através... Do partido de vocês, né? Do PV. Com certeza, por intermédio dele, essa questão aí, essa possibilidade, né, de estar vindo aí essa conclusão, né, da EMPA, e a gente vai poder trabalhar mais aquela reta da saudade ali, a rodoviária, né, que foi até projeto no saudoso Tarcísio Henrique, seu pai. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, mandar um abraço e agradecer o Fernando, porque, assim, a gente tem que dar mérito a quem fez, né? E se não é o Fernando, com essa questão, nós temos um deputado lá, ele está lá desde Não é coincidência, depois de 12 anos, esse projeto voltar à pauta, não é coincidência por causa de termos hoje um deputado, né? Com certeza. Com certeza, isso aí a gente bem lembra, né? A gente sabe que era uma das defesas dele, era essa conclusão da EMPA, a gente sabe da necessidade que e essa semana nós fomos agraciados, né, com essa notícia, em meio a essa pandemia, essa boa notícia aí. Então, assim, agradecer e torcer, né, e mais uma vez aí, parabenizar o Fernando aí por essa conquista, que é para todos nós, né, e vai melhorar. Aí a gente nós podemos vislumbrar essa possibilidade de abrir, né, esse leque, abrir esse campo naquela parte lá embaixo da Taquara, né, da EMPA, com mais empresas, né, com mais trabalhos, né, e assim poder começar a fomentar, né, essa questão do trabalho para a nossa cidade, para a nossa população. Bem lembrado, bem lembrado. O Patrick, pode falar, Patrick. Eu acho fundamental essa questão do curso técnico, que é uma mão de obra mais rápida, né, para você inserir o jovem para trabalhar e para ele depois ter a oportunidade de fazer um curso superior, né? Ele faz o curso técnico, eles observam quem está fazendo o curso técnico, já sai dali já com o trabalho praticamente do Cefet, já esperando ele, aguardando ele. Então, investir, atrair, trazer mais cursos técnicos para a cidade é importantíssimo. A gente tem um curso técnico de enfermagem aqui em Cataguases, colocar outros cursos na área de saúde, porque a gente tem aqui um hospital enorme aqui, né? Que, contudo, é uma referência e pode ser utilizar essa mão de obra, né? Essas pessoas que estariam fazendo esse curso técnico para atuar no hospital, nas clínicas aqui. Então, você ofertar... Ajuda, inclusive, substancialmente o nosso hospital, a nossa saúde, né? Posto de saúde, por exemplo, né, Patrick? Com certeza. Eu acho fundamental. É uma oportunidade de geração de emprego para os jovens se inserir mais rápido no mercado de trabalho, né? Isso vai gerar uma renda para a cidade, ao mesmo tempo ele vai ter oportunidade amanhã depois, se quiser prosperar numa outra área em específico para fazer um curso superior, entende? Então, assim, eu acho fundamental a gente pensar também em atrair mais cursos técnicos para a cidade. É necessário, você lembrou muito bem, Patrick, e eu gosto de me pautar nisso também, aliás, já conversei com muitos educadores a respeito, a necessidade de resolver o problema imediatamente. Eu acho que o curso técnico tamparia esse buraco, o aumento, né, que nós temos alguns, como você mesmo lembrou, e investir nisso, proporcionar isso a curto prazo, pode render bons frutos para nós. Mas eu acredito que a vinda de uma universidade pública para nós, eu acho que dá ao cidadão
a possibilidade dele buscar algo maior, dele galgar uma coisa maior, uma profissão maior e mais rentável, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou lembrar, porque nós acabamos entrando nesse assunto, e aí eu vou lembrar do espaço que também, assim como você falou, da poliesportivo e da Praça Esporte, que infelizmente estão abandonados. Outro espaço muito subutilizado é o do nosso Colégio Cataguases, né? Nós temos uma piscina olímpica, nós temos um campo de futebol, é um espaço fenomenal que poderia estar sendo ocupado por uma universidade ou algo maior, quem sabe. E eu tenho certeza que o Fernando... Sim, sem dúvida. Tenho certeza que o Fernando vem trabalhando por isso. E mais um projeto do nosso saudoso, né? Não é só seu saudoso não, Juninho, é meu saudoso também, Tarcísio Henriques. Mais um projeto que nós podemos levar a cabo de novo, quem sabe não finalize isso. Esse ano eu acredito que não, por causa de pandemia e tudo, mas ano que vem, quem sabe, o Fernando não dê essa boa notícia também. Né, Juninho? Tá certo. O Leandro falava agora há pouco aí no comentário dele a respeito dos cursos técnicos, né? E fazer essas parcerias, né? E a gente comentou a respeito disso, né, Patrick? Em outro momento aí. Também, né? Eu até lembrei que na minha época da faculdade, eu pude ser estagiário também e trabalhar, né, nesse setor, né? Trabalhava no setor de cadastro na prefeitura, e a gente tinha, né, essa parceria onde nós, estudantes, né, éramos estagiários, e a gente, automaticamente, né, a gente ia com nossa mão de obra, nosso trabalho, e, em contrapartida, a gente tinha, né, esse abatimento na faculdade. Então, assim, foi muito bem lembrado pelo Leandro também. São coisas, o Zé, o Patrick, que a gente vê, né, que precisa ser mais conversado, que a gente precisa sonhar em fazer, né? E o que é mais importante, eu sempre falo aqui, sair do papel, né? Então, assim, mas isso tudo... a gente vê... Né? Sair do papel, às vezes é sair da cabeça, entrar no papel para poder sair, porque muitas vezes tem coisas que nós estamos discutindo aqui que infelizmente não está nem no papel. Não, sim. Enfim, tem muita coisa a ser feita, muito trabalho a ser desempenhado. E sei que isso precisa se iniciar, né? Nós temos que iniciar isso. A Rayane falou uma coisa. Vai falar, Patrick, desculpa. Desculpa. A Rayane falou uma coisa aqui que eu não queria perder, eu queria aproveitar esse gancho, já que estava aqui. É o seguinte, a escola pública em Cataguases é importantíssima, né? Muitos jovens, às vezes, desistem, né? Porque, às vezes, não tem uma condição de pagar uma faculdade. Aliás, a forma que é feita hoje a educação no ensino, a gente paga para quem menos precisa estudar numa universidade pública, a verdade é essa. Então, deveria ser visto essa forma que acontece para a gente ingressar numa escola pública. Infelizmente, a cobrança que é feita hoje, a base que deveria ter maior investimento, né, é na educação básica. A gente deveria investir, aqui é possível fazer isso agora com o Fundeb aumentando, investir um pouco mais, capacitar um pouco mais os profissionais, fazer um investimento na educação de base para preparar esse jovem para poder concorrer, disputar numa universidade. Porque, infelizmente, a realidade é essa, a gente paga para quem menos precisa estudar numa universidade federal. É lamentável isso, e a gente trazer isso, talvez, né, oportunizar para os jovens que não têm condições de ir para Juiz de Fora, para ir para uma cidade mais distante, para estudar uma escola pública, às vezes, né, preparar esse adolescente, esse jovem, dar uma educação melhor para ele, concorrer, pleitear uma vaga numa escola pública. Imagina se a gente conseguisse trazer uma escola pública para cá. Perfeito, né, perfeito. Com certeza, Patrick. Perfeito. Isso é fundamental. É aquilo que a gente falava da importância da educação, né, Patrick? E nós temos em Cataguases aonde promover isso, né? Nós temos espaço em Cataguases. Eu vi alguém falando aí da entrada do Justino, que pode ser beneficiada, tenho certeza que irá também ser beneficiada, com essa finalização da estrada da EMPA, né? Você acabar o contorno daquela ponte ligando a Taquara Preta ao Justino lá atrás. E se você seguir ali para Aracati e Vista Alegre, você tem uma área que pode ser muito bem explorada, que chega a 10 ou 15 quilômetros, já está perto da Rio Bahia. É uma oportunidade da gente trazer grandes empresas. Mas é o tal negócio, nós temos que primeiro forrar a nossa cama, arrumar a nossa cama para atrair essas empresas para cá, né? Isso tudo, eu acho que
nós não vamos colher aquilo que eu estava falando, né, Juninho? Nós não vamos colher isso em 2 ou 3 anos, mas se a gente iniciar agora, e já era para ter sido iniciado, ou não era para ter sido abandonado há 12 anos atrás, talvez a gente já tivesse uma situação um pouco melhor, né? Com certeza. Está mandando um abraço para o Patrick. A educação de base tem que ser de qualidade. E o Fundeb está aí para mostrar isso, né? A permanência do Fundeb está aí para mostrar isso. Valeu, Marquinhos. Zé, você falava aí dessa questão das empresas e você comentou em algumas dos seus bate-papos a respeito daquela questão do ISS, sobre um projeto de lei. Como é que é isso para a gente aqui? O que isso beneficia para a gente? Ô, Juninho, eu me desculpa, eu perdi, porque eu li, me lembrou aí do vovô, a Diana Valverde, lembrando do Colégio Cataguases, do vovô Peixoto, né? Diana, meu abraço, obrigado pela lembrança. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos muito de ver aquilo lá hoje preservado e bem cuidado, né? Desculpa, Juninho, repete a sua pergunta, por favor. Então, quando você falava para a gente aí sobre essa questão das empresas, né, de fomentar, de vir essas empresas, dessa possibilidade, né, dessa abertura aí com o contorno da EMPA sendo concluído, a gente vê, a gente esbarra nessa questão do ISS. Você tinha comentado em um dos seus bate-papos sobre a forma de melhor se aproveitar o ISS aqui na nossa cidade. Ô, Juninho, é claro que nós, Juninho e Patrick, né? É claro que nós temos, dentro das nossas conversas, nós falamos sobre isso. É claro que nós temos muitas possibilidades de atrair o microempresário, eu acho que o microempresário principalmente, de atrair para cá com a isenção de imposto ou a diminuição da alíquota, a cessão de imóveis, que nós temos também, Cataguases é rica nisso também, a cessão de imóveis para eles se estabelecerem em Cataguases e progredir. Startup, a Karine Baense está falando aí da modalidade de startups, que é uma modalidade nova e pela inovação, é uma modalidade que nós podemos atingir, e até pela atividade que gera essa... Nós estávamos conversando outro dia sobre essa nova identidade econômica que nós precisamos, né? Achar, encontrar, porque infelizmente a nossa fábrica de tecelagem hoje tem perdido muito emprego nisso. Bom, eu fugi do assunto, desculpe. Ô, Juninho, o ISS, ele pode sim servir como medida de troca para essa vinda, essa atração das empresas, e a prefeitura precisa achar uma nova saída, né? Precisa achar uma outra renda. E existem várias possibilidades. Eu comentava a possibilidade do ISS na compra de crédito, né? Nas compras feitas por internet. E hoje aumentada sobremaneira, com pandemia, todo mundo dentro de casa, aumentando nessa compra via internet, existe uma lei federal que permite, desde que o município se estruture e crie a legislação específica, existe uma lei federal autorizando o município a cobrar o ISS da pessoa, do comprador, e não pela empresa, onde a empresa está estabelecida. Mas isso é uma possibilidade a ser feita para ser estudada e a gente atingir, mas tenho certeza que o ISS é uma barganha para trazer e atração dessas empresas para Cataguases, e o município vai passar a ganhar não só com o emprego da população, o cumprimento de IPTU, que os empregados vão começar a contribuir para o município, e há essa troca, né, de imposto pelo município por renda, nós não estaríamos abdicando totalmente da renda. Existe essa possibilidade. Dentre outras muitas, né, Juninho, há necessidade, principalmente para tornar essa cidade atrativa, de uma atualização da nossa legislação. E aí eu posso falar sobre plano de mobilidade, que nós não temos, plano diretor, que é de 2006 e está atrasado há 4 anos, já era para ter sido revista até 2016, e outra, toda a nossa codificação, código de zoneamento, código de obras, código de postura, ele é de 30 anos atrás, de 1994, isso tudo nos atrasa. Isso tudo, em plena sociedade do século XXI, nos retrai. Tenho certeza que vocês pensam da mesma maneira, né? Pelas conversas que nós temos tido. Sim. Não, sem dúvida. É necessária essa atualização da legislação, bem como do plano diretor, é fundamental, entendeu? E com relação à questão da educação, se você me permite, só voltar um pouquinho nesse assunto, eu acho que... Tá tranquilo, é um bate-papo, isso não tem problema não. Daqui a pouco vem outro comentário muito bom. Eu já estou vendo um ali sobre o IDAIC. Aí é outra coisa que nós podemos voltar na educação. Tá aí, dá uma... É porque alguém falou sobre educação digital,
Então, assim, colocar também como uma disciplina interessante, talvez, para trabalhar no fundamental, educação midiática também, além do direito na escola, tratar do assunto, abordar o assunto da educação financeira, que eu acho importante também. Os jovens, você sabe muito bem disso, até antes da pandemia, a gente tinha mais de 60 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC e Serasa. A gente não tem essa cultura de poupar, a gente não sabe, muitas vezes, administrar o próprio dinheiro. Então, você trabalhar isso na educação, desde cedo para as crianças, né? Incutir essa importância de saber poupar, como poupar, onde investir, entendeu? Trabalhar esse tipo de educação financeira para a criança se tornar depois um adulto mais seguro, que vai saber investir melhor o seu dinheiro, isso é importantíssimo. É tudo a ver com, né, Patrick? É a questão de fazer a cidadania em tempo integral, né? De você aproveitar esse tempo, né, e passar esse aprendizado, né, para a garotada aí. Isso é importantíssimo, muito bem lembrado, Juninho. O exercício dessa cidadania, né? A gente pensar não só com essa atividade do ensino econômico, né, o Patrick, e muitas outras que podem estar incluídas nessa formação do caráter, e aí eu vou lembrar de alguém que disse sobre a guarda mirim, é o ofício de você aprender, o Juninho, tá aí, né, Juninho? Foi guarda mirim, hoje adolescente cidadão, é uma necessidade de você trabalhar também a construção do caráter do jovem e mostrar a importância do ofício, né, do trabalho. Está aí a Aparecida falando, volta da Guarda Mirim. Isso é importantíssimo. Mas eu vejo isso, a volta da Guarda Mirim, a gente há alguns entraves de burocracia e a empresa aproveitar o adolescente cidadão, há uma burocracia e alguns entraves nisso, mas a partir do momento em que a gente parte para a solução da municipalização do trânsito, a gente pode aproveitar essa mão de obra do adolescente cidadão, no trânsito, no estacionamento rotativo. E aí já começa não só a atribuição de uma renda para ele levar para a casa dele, mas também mostrar para ele a importância do ofício, do primeiro ofício, né, Juninho? Fale um pouco da sua experiência na Guarda Mirim. Zé, enquanto você falava aí dessa questão, né, e eu vendo aí o pessoal comentar da volta da Guarda Mirim, eu sempre, né, nas falas, quando eu tenho oportunidade de falar justamente sobre isso, né, quando a gente fala dessa exercer a cidadania, era exatamente lá, né, que a gente tinha também não só trabalhar nos nossos convênios, né, como assim eram chamados, mas nós tínhamos um momento de estudos também, e era justamente essa parte da gente exercer, da gente aperfeiçoar, né, até mesmo a questão da formação do nosso caráter. Tudo que eu sou hoje com relação a responsabilidade no emprego, essa questão de ter a preocupação, né, seja no lado social, no lado profissional, vem muito da Guarda Mirim, dos ensinamentos. Aí eu até deixo um abraço aqui para a Emília, que eu nem lembro, nem sei se a Emília vai lembrar que eu fui Guarda Mirim na época dela, a Diana também. Lembra não que você está muito velho. Não é tanto assim, não. Essa importância que o Juninho fala está ligada necessariamente a essa educação financeira, né? De você ter para o jovem a participação de que ele está ganhando aquela renda, ainda que pouca, né? Meio salário para trabalhar meio período, e mostrar para ele a necessidade. Você está dando um ganho e, em contrapartida, está aí ligada a essa educação financeira, né? Eu fui ter noção dessa importância muito tardiamente, com relação a essa questão de educação financeira, porque não é uma questão cultural nossa realmente, entendeu? A gente precisa de trabalhar isso, e trabalhar isso pode ser feito, inclusive, nas oficinas, né? No contraturno, você colocar essa educação midiática, educação política, com direito na escola, mais uma opção, né? A educação financeira, e capacitar. O mais importante do que você simplesmente colocar uma oficina ali, né? Para não ser para inglês ver, fazer uma capacitação com os profissionais. Eu falo isso com propriedade porque, às vezes, eu vou concorrer em designações e observo que tem profissionais, e todos os professores que estão me ouvindo agora vão poder confirmar isso, tem profissionais que pegam, às vezes, uma oficina que nunca teve uma experiência naquela área. O cara vai dar aula de flauta, mas nunca viu uma flauta na vida. Ele pega uma oficina de capoeira, nunca fez capoeira. Patrick, então, interromper, mas isso é ensino de qualidade, né?
nessa questão da educação, isso reflete no ensino de qualidade. Claro, sem dúvida. Eu acho que você focar nessa capacitação, e aí vem a questão do executivo, né? Agora com a aprovação do Fundeb permanente, com 23% da União, da participação da União, ele vai poder investir um pouco mais. E aí vai poder proporcionar aos profissionais uma capacitação para atuar nessas oficinas. Isso é fundamental. Você buscar esse conhecimento para passar com qualidade para os jovens é fundamental. Muitas vezes o jovem não tem a base necessária por conta da falta de capacitação em determinados momentos de alguns profissionais. Entende? Essas oficinas ou incubadoras, né? É economia solidária e para mim, no meu pouco entender, é uma das soluções que nós devemos adotar, pós-pandemia, principalmente, para, inclusive, gerar emprego e gerar renda. Obrigado aí a Amélia, que tá nos lembrando também muito bem, muito obrigado. Eu falei há pouco, e alguém comentou aí a respeito do ISS, que fique bem claro, o ISS ele é pago pela empresa vendedora, né? Por exemplo, se você compra na Americanas, ela hoje contribui lá na sede dela em São Paulo. Mas há a possibilidade, por legislação federal, de se fazer essa adoção e a Americanas passar a contribuir o ISS na cidade onde o comprador está estabelecido. Gostaria que ficasse claro, porque teve algumas dúvidas aí. Juninho, eu sei que você teve essa participação, teve algumas pessoas falando aí da Guarda Mirim, e tenho certeza que a municipalização do trânsito pode aproveitar esse adolescente cidadão. Você vê uma outra possibilidade onde a gente possa alocar esse adolescente cidadão? Pois é, a gente tem, né, assim, e vem, né, com essa saudosa lembrança, mas é o que você disse, a forma, né, de como fazer com que esses adolescentes, com que esses jovens possam ser inseridos, né? Eu vi muita gente falando de cursos técnicos para voltar para a juventude, para tirar, né, a nossa moçada aí das ruas. Então, assim, trabalhar, eu gosto muito da palavra parceria. Então, essas parcerias público-privadas, elas têm que existir, de certa forma, para a gente poder fazer com que aconteça. Você vai fazer o curso profissionalizante, beleza. Mas, e em contrapartida? E depois do curso pronto? Então, essa forma que a gente vê de aperfeiçoar, né, o aperfeiçoamento do adolescente cidadão, para mim, seria, ao meu ver, o melhor caminho. Né? A gente sabe que a Guarda Mirim foi editada por conta, né, de leis, né, de toda aquela questão. Mas a gente melhorando, né, de forma assim, aperfeiçoando os trabalhos com esses adolescentes, no próprio programa do Adolescente Cidadão, a gente já tem aí um caminho bacana, né, de fazer, o que o Patrick falou da questão de você exercer essa cidadania de tempo integral nas escolas. Então, assim... Cuidar que tinha esse modelo, né? Isso é importante. Alguém mais cedo falou também aí sobre a importância que teve idade. Eu tenho, assim, grandes histórias. Eu pude, enquanto estudante, né, fazer substituições. Eu tive a oportunidade ainda de pegar algumas aulas substituindo no IDAIC, e a gente via como que era. E eram aulas, né, ensino de tempo integral. E a gente via como que era bacana, né, essa interação, essa integração dos alunos, né, com os professores. Aí, voltando um pouquinho, né, já respondendo a você de que forma, né, aí eu penso assim, a melhorar, né, melhor qualificar o programa do Adolescente Cidadão. Aí, voltando um pouquinho naquela fala, né, que a gente vê aí, e mais uma vez a gente fica feliz, né, com a aprovação do projeto. Só mandar meu abraço ao grande amigo pastor Douglas Michel, pessoa quem fiquei conhecendo há pouco tempo, mais aprofundadamente, excelente pessoa, um ótimo cidadão e tem um coração enorme, assim como nós todos aqui que debatemos essa noite. Meu abraço, pastor, obrigado. Grande abraço aí, pastor Douglas. Então, só voltando um pouquinho, que a gente sempre tem que falar, Zé, dessa questão de como, né, e lembrar de como vai ser aproveitado, ou de como vai ser utilizado, né? Que legal, foi aprovado o aumento do Fundeb, mas assim,
essa qualificação, né, que a gente está falando aqui, e a valorização do professor, ela tem tudo para acontecer com essa aprovação agora, desde que o aumento, né, ou essa verba do Fundeb, ela seja aplicada, né, da forma como tem que ser aplicada, direcionada para a área da educação. Desculpa te dar aí um instrumento, e nós já conversamos sobre isso, o Patrick sabe muito bem também, está aí um instrumento que é necessário e muito importante, e que em Cataguás, infelizmente, não é explorado, é através dos conselhos, né? Os conselhos municipais devem ter uma autonomia e gerência em cima, principalmente do orçamento público. Nós temos uma legislação, e eu falava do instrumento, a grande importância do orçamento público, mas não basta a gente só botar da boca para fora o orçamento público participativo e chamar a associação de bairro, clube, todo mundo, cidadão, para participar. O conselho é o primeiro que deve participar disso tudo, e vocês sabem muito bem disso. O Conselho Municipal de Educação deve estar participando efetivamente da construção do orçamento público e sobre a parcela do Fundeb, que vai ser direcionada para remuneração. E aí está naquela conversa que o Patrick muito bem lembrava, de capacitação. Quando eu me refiro, já me referi várias vezes, a respeito da valorização do servidor, e o professor, o educador está incluído nisso também, é a valorização no todo, tanto estrutura física, instrumento de trabalho, como remuneração. Isso é importante. Desculpe te interromper. Profissionais da educação, não apenas o professor, todos eles têm que ser mais valorizados. Todos eles, isso. Muito obrigado, Patrick, está certo. Isso mesmo, muito bem lembrado. Outra coisa, 70% desse Fundeb, ele vai ser destinado à folha de pagamento. Então, é mais uma razão para você valorizar realmente esses profissionais. Remuneração. Todos eles, seja qual for, professor, quem está lá servindo a merenda, eu tenho um carinho enorme por todos eles, né? E todos eles têm um papel fundamental. Vocês estão ligados nisso, vocês estão ligados diretamente nisso, tanto você como o Juninho, né? Vocês conhecem todo mundo ali. Só endossando aí, Zé, que quando, né, a gente está comentando aqui da aplicação, o Patrick falou, a Geisa já até colocou aí, né, e é muito bem lembrado, Geisa, nós somos funcionários da educação, né? Então, assim, a gente, como funcionários, né, da pasta, nós temos também como participar. Então, essas qualificações, né, esses cursos de aperfeiçoamento, cai para a gente também. Então, vai desde o auxiliar de serviços gerais, desde o auxiliar de escola, até o diretor, né, da escola, o professor. Então, assim, foi muito bem lembrado aí. Um abraço, boa noite aí para nossa amiga Geisa. Ótimo, bem lembrado. Eu vi aí há pouco tempo um comentário a respeito do meio ambiente, o que nós poderíamos discorrer sobre o nosso meio ambiente. Vocês se sentem confortáveis para falar sobre isso também, que a gente já conversou algumas coisas a respeito. Mas eu vejo muito, e aí está a grande possibilidade da legislação estadual a respeito do ICMS, né? Hoje nós citamos o ICMS esportivo, mas um dos critérios de pontuação do ICMS está incluído, dentre outros, o meio ambiente, né? A preservação de matas, os recursos hídricos e muitos outros que a gente pode discorrer, mas há que ter falamos há pouco tempo do Rafael aí, ele está falando do Valentim aí, fez a barba até balaia. É isso aí, Rafael, um abraço. Nós devemos ter essa preocupação com o meio ambiente, porque ele bem preservado, e aí você pode falar de nosso horto florestal, você pode falar de muitas matas que nós temos em Cataguás, que também é muito rica nisso. Eu usei a expressão da riqueza de Cataguás aqui desde o início da nossa live até agora. Vejam vocês a importância de cidade que nós temos. E esse retorno, esse cuidado que nós devemos ter com o meio ambiente, recursos hídricos, nós temos muitas fontes, minas, inclusive nos nossos distritos, Glória é uma riqueza de minas também, minas de água, você preservar isso e conquistar pontuação para ter retorno de ICMS, é um projeto que a prefeitura pode abraçar também e acatar, e eu estou dando só uma pincelada, gente, muita coisa que nós vamos poder, era uma outra live para falar sobre isso, e nós devemos sim ter projeto para isso, coleta, começa primeiro com uma coleta seletiva. Espalhar, eu vi alguém falando sobre colocar lixo na cidade, no centro da cidade, eu vejo que falta isso também, é uma coisa, o básico, né, você fala assim, mas não tem lixeiras espalhadas, realmente não tem. Rayane, muito bem. Preocupação, sim, com certeza. Isso é fundamental. Existe uma dificuldade, um entrave aí por causa do tombamento, mas isso é perfeitamente solucionável. Claro que é viável. Conversas.
E campanhas educativas. Você está lembrando aí do projeto de coleta seletiva, que também eu já conversei com muitas pessoas, inclusive a Raquel, lá de Sereno, excelente, tem uma cabeça ótima, e ela mesma tem um projeto que ela incluiu lá em Sereno e conseguiu fazer isso. Tudo bem que Sereno ainda é pequena, mas a gente consegue fazer, por esse projeto dela, ampliar isso, abraçar isso para a nossa Cataguases. Pegar esses projetos sociais, junto com campanhas educativas, desde a criança, desde cedo. Também, desde cedo, trabalhar conscientizando essas crianças com relação a isso. Eu fui competir uma vez no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Gramado. Rapaz, você tem que ver que loucura que é, que limpeza que é a cidade. Mas já é uma questão cultural, entendeu? As pessoas já não têm esse hábito de jogar o lixo ali na rua, porque você vê lixeira espalhada para todo lado. Então, você se prevenir para evitar com que você tenha as suas ruas sujas, tendo as lixeiras, fazendo essa campanha, educando a criançada, isso aí com certeza você vai evitar, de repente, de ver um papel jogado no chão. Nós estamos falando aqui, e voltando, rememorando aquilo que a gente começou a falar da educação, né? A importância da educação, dessa conscientização toda. Tudo gera em torno da educação. Qualquer coisa que a gente falar, a gente vai estar falando de educação. Porque tudo gira em torno da questão da cidadania, né? E quando os meninos falavam, a Rayane comentava aí, e o Patrick até falou bem, é a questão da conscientizar, né? É trabalhar também desde da criancinha, né? Porque de lá começa, de nada vai adiantar a gente espalhar as lixeiras em toda a cidade, se não houver a conscientização. Então, a população também, né, ela precisa estar ciente do papel dela, porque só lançar ou só falar, né, sem esquecer o nosso, né, aí eu já me coloco também, eu não consigo sair e jogar um papel de bala no chão. Isso me incomoda. Então, assim, isso é cultural. Quando o Patrick fala que lá em cima, né, lá para o sul, Santa Catarina, isso já é normal, a gente vê aqui ainda algumas resistências, né, por parte de algumas pessoas. Mas a conscientização é importante também nessa questão. Com certeza. Conscientização é tudo, né? Desculpa, Patrick. Vocês poderiam, por gentileza, voltar ao comentário da Isabela, que ela falou uma coisa muito interessante que eu queria tocar no assunto, que é o seguinte: em 2018, aqui, olha só, a importância da cidade se dá em vários âmbitos, entre elas a cultura. Acredito que ponto importante para Cataguases, os arquitetos, urbanistas, nós, arquitetos urbanistas, sentimos falta desse amparo do poder público. Então, assim, todo mundo sabe da importância cultural, histórico-cultural que tem em Cataguases. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2018 com Cultura, Artes e Educação Patrimonial no Coronel Vieira, e foi uma experiência ímpar, muito interessante, muito bacana. Eu tive a oportunidade de fazer algumas visitações, inclusive tive com o Marquinhos, que abriu as portas para a gente fazer uma visita também lá no espaço onde ele trabalha, da Energisa. Então, assim, a gente incutir também a importância, né, dessa valorização da questão da cultural, dos pontos que tem aqui, urbanísticos da cidade, né? Isso é importantíssimo, sem dúvida. Perfeito. A gente discorrer aqui sobre um pouco de cultura, né? E está envolvido, está permeado sobre isso tudo que nós falamos, essa importância que Cataguases tem em toda a sua extensão, né? Desde lá do Leonardo, onde tudo começou, no antigo Porto dos Diamantes, até os nossos distritos. Se você buscar, até pelas nossas... Existe um projeto que tem muito a ser discutido, mas eu acho que nós devemos ter cuidado nisso, a respeito das linhas férreas, e eu acho excelente, um projeto excelente, que até a doutora Maria Ângela abraçou. Meu abraço, doutora Maria Ângela. O Juninho vai lembrar disso, né, Juninho? Porque existe todo um cuidado a respeito disso, quanto à manutenção disso tudo. E aí faz necessário a participação de uma parceria público-privada, né? Você ter alguém para explorar isso direito, como a gente, quem sabe, um sonho lá na frente. E nós estamos falando aqui da construção de dias melhores, né? Algo um pouco mais além, mas esse trabalho deve iniciar agora. A gente está falando aqui, por exemplo, de Tiradentes, onde nós temos uma Maria Fumaça, né? Funciona muito bem, né? Um passeio turístico, isso tudo está permeado em tudo daquilo que a gente está falando a respeito de cultura, né? O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, né? Tem essa frase que eu gosto muito, né? Realmente, a gente tem que focar nisso, né? De oficinas
no tempo integral, que são realmente importantes, que vai fazer diferença na vida dos jovens, que vai preparar o cidadão realmente para conviver com as regras da sociedade, esclarecido, consciente dos seus direitos, dos seus deveres. Isso é fundamental. Né? Nós estamos batendo 1 hora agora de live, que é o que a gente tinha pré-programado, e eu vou deixar uma brecha para a gente se despedir, mas é importante a gente falar da necessidade da gente abraçar tudo isso, né? Não adianta nada a gente vir e falar assim, não, vamos focar no... Eu acho que Cataguases tem tanta coisa para ser explorada, tanta coisa a se buscar e ser investida, né? Começa na educação, começa com o servidor público, com o professor, com o merendeiro, com o faxineiro, tá tudo isso interligado, e não adianta a gente deixar e esquecer, ser omisso quanto a um ponto, quanto o varredor de rua, que hoje não tem nem vassoura, infelizmente. Bom, a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Eu gostaria que vocês deixassem o seu abraço. Sei que as nossas conversas continuarão, esse debate e esse canal é producente, é muito bom para a gente chegar até o eleitor nesse tempo de pandemia. Gostaria que vocês deixassem o nosso abraço também, e me incluo nessa, para todos aqueles que estão nos vendo. A Maria está falando aí, ó, muito bom, convide os dois novamente. Um abraço, Maria. Obrigado. Outra educadora, né? Como vocês, é outra educadora também. Antes de encerrar, eu queria só falar mais uma coisinha que eu acho que é importante as pessoas entender o seguinte, sobre a questão da política, muita gente tem uma aversão muito grande à política, né? Quando a gente toca nesse assunto, seja qual for, mesmo em grupos de amigos, né? Entre amigos, às vezes as pessoas têm um... Exato. Porque a gente, infelizmente, o que eu vou falar não é novidade para ninguém, passa realmente uma primeira coisa que, quando você fala em política, vem uma imagem que criou um estereótipo negativo, né? Mas a gente depende dela para tudo nessa vida, né? E não existe essa ideia de falar assim, vou fazer... Aqueles que não gostam da política serão governados por aqueles que gostam. Exato, Rui Barbosa. Olha só, veja bem, existe uma coisa que é o seguinte, não existe... Tem gente que fala assim, vamos fazer política nova. Não existe política nova, gente. Política é uma só. Existe a política bem feita, a política que é de fato viável ser feita, né? E a política que tem promessas falsas, né? Que vem de ilusão, aquela que... e outra coisa, as pessoas... Isso é politicagem, né, Patrick? Isso é politicagem. Politicagem. Né? Eu vejo muito, infelizmente, eu vejo nas minhas redes sociais, vocês devem ter presenciado também, pessoas que estão pleiteando, por exemplo, um cargo, e aí a importância do direito na escola para falar sobre isso, direito eleitoral, explicar qual que é a função de um prefeito, um vereador, deputado, senador, porque muitas vezes não sabem, as pessoas não sabem. A grande maioria de nós, já adultos, se você perguntar o que faz, qual que é a função de um deputado federal, de um senador, de um governador, não sabe falar a diferença, qual que é a função de cada um. Saber o que a função desses representantes que a gente está votando, desde os 16 anos, o que ele pode fazer, o que você pode cobrar, né, o que ele pode te acrescentar, isso é importantíssimo. Perfeito, muito bem colocado. Esse tipo de conhecimento, né, ser mais criterioso em relação a isso, ao invés de votar, as pessoas têm que ter uma consciência que eu acho fundamental, ao invés de votar por um sentimento de gratidão, por uma amizade apenas, a amizade é importante, você ter uma amizade de alguém, uma confiança em alguém, desde que aquela pessoa realmente possa, de alguma forma, contribuir para você, para a cidade, para a coletividade. Entende? Eu acho que a gente tem que mudar essa cultura, às vezes, de votar, e às vezes a gente percebe que essa aversão é por conta disso. Essa falta de conhecimento, essa falta de entusiasmo, essa falta de interesse e essa falta de participação. As pessoas ser mais participativas na política. Isso é importantíssimo. Parabéns, meus parabéns, e todo mundo parabenizando por isso mesmo. Falou muito bem, colocou muito bem. A gente, Cataguases, já enfrentou essa nova política por algumas vezes. Esse mesmo que está aí já foi nova política. E eu costumo dizer muito que esses que estão aí já foram nova política, né? Eu acho que nós temos muito que nos pautar pelo que já foi construído, pelo que nós temos no passado, porque, como farol para olhar para frente, nós não podemos esquecer do que construímos e do que deixamos de conquistar ou do que já tivemos e perdemos. Meu muito obrigado, Patrick, parabéns. Só mais um detalhe para encerrar esse assunto, desculpa, porque às vezes eu percebo também outra coisa, as pessoas falam assim, eu vou votar no fulano porque o fulano representa o bairro tal. Não é assim. Um vereador, por exemplo, na cidade, no município, ele representa a população em geral, né? Isso é bom que as pessoas tenham isso em mente,
Porque aí você fala assim, mas ele não sabe da realidade do meu município. A população aponta um problema, você detecta, você manda o ofício para cobrar, porque quem vai executar, quem vai fazer é o executivo, no caso é o prefeito. Você detecta, e aí você pode fazer isso de diversas formas, WhatsApp, redes sociais, usar a tecnologia, por favor. Essas mídias fica mais fácil, né? Afinal de contas, o vereador e o secretariado, todos eles são ouvidores da prefeitura, são ouvidores da nossa municipalidade. Isso. José, eu gostaria de agradecer, né, aí a oportunidade, mais uma vez, de estar aí nesse bate-papo sobre cidadania, né, com você, com o Patrick. Agradecer as pessoas que participaram com a gente, mandaram comentários aí. Muitas, hein? Então, foi um aprendizado, tá? Repetir? Oi? Alguns aqui estão pedindo para repetir, para estender um pouco. A gente possa, numa outra oportunidade, né? Eu falei no início desse novo normal, e esse bate-papo virtual tem ajudado bastante a gente conversar com as pessoas, então que a gente possa ter outros encontros, outros momentos para falar de cidadania, né? Com as pessoas, interagir e pedir também e deixar, né, a galera que está participando para seguir. Todos nós temos aí nossas redes. A minha rede social, Júnior Valentim, poder participar aí, poder seguir, conhecer os nossos trabalhos. Né, Juninho? Com certeza, conhecer os nossos trabalhos e, no mais, desejar aí para todos uma boa noite, né? Estamos todos aí trabalhando, pedir a Deus para que tão logo passe aí essa pandemia, para a gente poder já estamos, né, nos readaptando a esse novo normal aí que foi imposto por todos nós. E é isso aí. Aí nós, com certeza, poderemos, né, e teremos outras oportunidades de estar conversando, de estar trocando experiência com outras pessoas também, e poder estar conversando sobre a nossa cidade, sobre a Cataguases que nós queremos para a gente. Perfeito. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado. Meu abraço a vocês dois. Parabéns pela belíssima live. Acho que foi unanimidade em todos que ouviram, pedindo para repetir. Meu abraço a todos vocês. Boa noite e fiquem com Deus. Que Deus e Santa Rita nos iluminem. Um abraço. Um abraço.